Hoje será a nossa última aula sobre o capítulo A Mineração no Brasil, ok? Nós estudaremos sobre o Barroco mineiro. Vocês lembram que houve a corrida do ouro, né? Quando descobriram ouro lá na região que hoje é Minas Gerais, e as pessoas começaram a migrar para essa região, tentando ficar ricos, né? E o governo português, recapitulando a aula passada, o governo português começou a cobrar muitos impostos e houveram aquelas revoltas, né? As revoltas que as pessoas ficaram muito chateadas porque tem que pagar muito imposto para Portugal, tem que pagar o quinto. E se você não pagasse esse imposto, as pessoas o governo ia na sua casa e tomava os seus bens, né? Um imposto chamado derrama. Então, essa migração e essa extração de ouro também influenciou na arquitetura das vilas e das cidades que estavam sendo desenvolvidas lá naquelas regiões, certo? Então, hoje nossa aula será sobre o Barroco mineiro. Então, o Barroco, ele é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura, a música na Europa no século XVII. Como nós somos colonizados por europeus, esse Barroco ele também, né, influenciou na arquitetura, na literatura, na pintura daqui, certo? No Brasil, o Barroco ele desenvolveu características próprias, como o uso de cores fortes e a representação de anjos e santos com feições com características afro-brasileiras nas esculturas, ok? Quais são as características desse Barroco mineiro? As características são a extravagância, daqui a pouco eu vou mostrar uma foto e aí vocês vão ver como era a extravagância. Não sabem o que significa extravagância? Procura no dicionário para treinar. Mas extravagância significa algo exagerado, certo? Proximidade do real, vocês vão ver que as esculturas eles parecem pessoas de verdade, assim, são bem reais. Mistura da pintura e da escultura e efeitos cenográficos teatrais. Aqui, ó, um exemplo de extravagância, aqui. Essa abóboda, até errando, da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Ouro Preto, certo? Ó, vocês podem ver, ó, eles misturam escultura com pintura. Isso aqui que tá amarelinho assim, isso é ouro, então eles revestiam a igreja com ouro, certo? Tem essa aqui também, que é a imagem do livro, altar em estilo barroco mineiro no interior da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Então, outra igreja, né, toda revestida em ouro, certo? Isso é ou não é extravagante? Esse estilo barroco, ele se desenvolveu principalmente em Minas Gerais, durante o período da mineração, certo? Nessa época, muitas pessoas, elas enriqueceram com a extração do ouro e elas faziam doações para as instituições conhecidas como irmandades religiosas. Essas irmandades, elas eram associações de fiéis católicos que eram responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas. Então, eles recebiam várias doações em ouro. Além disso, eles promoviam o encontro de diferentes grupos sociais por meio de eventos e com o dinheiro das doações eles contratavam artistas para decorar os espaços religiosos. Então, ó, vocês podem ver como era muito bem decorado o interior da igreja, né? Ó, tudo lindo. O barroco, ele não está presente apenas em Minas Gerais. Aqui em João Pessoa, na igreja de São Francisco, que fica lá no centro, no Varadouro, certo? Tem esse altar aqui também todo decorado em ouro, é lindo lá. Se não tivesse em tempo de isolamento social, a gente podia ir lá ver, né? Mas a gente vai ver só a foto, por enquanto. E eu vou passar um vídeo também para vocês verem o interior dessa igreja. Não sei se vocês já conheceram em outras oportunidades, mas eu vou passar o vídeo. Tem aqui as esculturas, ó, vocês podem ver aqui, Jesus escarnecido pelos soldados romanos. Essa escultura, olha essa expressão de Jesus, por exemplo, e dos soldados. Parece real, né? E tem traços teatrais também. Também tem uma escultura aqui de pedra-sabão, feita por Antônio Francisco Lisboa, que era conhecido como Aleijadinho, certo?
Olha essa escultura em pedra-sabão. Imagine você fazer isso esculpindo uma pedra com uma faquinha, que a gente tem que pensar que faz muito tempo isso, né? No século 17 e 18. As esculturas de pedra-sabão feitas por Antônio Francisco Lisboa, né, o Aleijadinho, são elementos marcantes do barroco mineiro. Ele, o Aleijadinho, ele é considerado o maior representante do barroco mineiro, sendo conhecido por suas esculturas em pedra-sabão, em talhas de madeira, altares e igrejas. Antônio Francisco Lisboa, ele nasceu na cidade mineira de Vila Rica, onde atualmente é Ouro Preto. Ele é filho de um português chamado Manuel Francisco Lisboa, que ele era mestre de carpintaria e chegou em Minas Gerais em 1728, e de uma escrava chamada Isabel. Então ele era filho de um português e de uma escrava. E por isso ele sofreu muito preconceito por ser filho de escrava, certo? Aí, apesar das peças que ele produzia serem belíssimas, as pessoas não deixavam ele assinar aquela escultura, certo? Devido ao fato dele ser filho de uma escrava. Quando finalmente ele conseguiu ficar famoso, e as obras dele começaram a chegar em outras cidades, ele estava em pleno esplendor, ele ficou doente, e essa doença, que não se sabe ao certo qual foi, deformou os pés e as mãos dele, certo? Mas nem doente, com as mãos deformadas, né, que eram assim, o que ele mais precisava para poder esculpir as peças, ele não abandonou a arte, ele amarrava a faquinha com um pedaço de couro na mão e esculpia assim mesmo. Essas obras do Barroco Mineiro, elas fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. São muito importantes os patrimônios brasileiros, porque eles ajudam a compreender melhor o período colonial no Brasil, no caso aqui do Barroco, né? Essas construções, consideradas relevantes historicamente pela população, que fazem parte da história da região, são chamadas de patrimônios culturais materiais, certo? Essas construções. Por exemplo, o Mosteiro de São Bento aqui é um patrimônio cultural, certo? E também tem os patrimônios culturais imateriais, que nós vimos lá no módulo 1, no caso da literatura de cordel, né? As festas, as celebrações, os modos de produção artesanal e outros aspectos relacionados às práticas culturais da população são chamados de patrimônios culturais imateriais. Por exemplo, o Carnaval de Olinda, certo? Então, nós temos os patrimônios culturais materiais, certo? Que são as construções, por exemplo, e nós temos os patrimônios culturais imateriais, certo? Que são as celebrações, as festas, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o Barroco Mineiro e até a próxima aula. Um abraço!